tudo bem? Eu sou Mariana Sgarioni, sou jornalista e este aqui é o Pod COP30, uma produção da FAAP em parceria com a Ideia Sustentável, que vai trazer os principais assuntos que serão tratados na COP30 em Belém pela primeira vez no Brasil neste ano. Bom, serão 20 episódios com os mais renomados especialistas do país. Antes da gente começar, eu vou pedir para você já deixar a sua curtida aqui e se inscrever no nosso canal. Assim você não perde nada do que vem por aí. E olha, tem muita coisa boa. Ao meu lado está o Ricardo Voltolini. Olá, Ricardo, tudo bem? Tudo ótimo. O Ricardo é professor da FAAP, é fundador da Ideia Sustentável e um dos pioneiros na sustentabilidade no Brasil. Nosso entrevistado de hoje será o Jorge Soto, que está bem aqui na minha frente. O Jorge é doutor em Planejamento Ambiental e diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem. Olá, Jorge, seja muitíssimo bem-vindo. Olá, Mariana. Olá, Ricardo. Muito obrigado pelo convite. Uma honra estar com vocês. Olha, o nosso tema de hoje já começa com uma pergunta boa e eu já vou jogar a bola direto para você. A gente quer saber o seguinte: a COP30 representa uma oportunidade da Amazônia e demais biomas receberem investimento internacional? O que você acha? Mariana, eu acho que sim. A COP30 este ano aqui no Brasil está trazendo uma oportunidade da lógica da implementação concreta. Então, por esse motivo, o presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago, tem falado muito que é para a agenda de ação, e tem movimentado muitos grupos. E nessa lógica da agenda de ação tem o financiamento, que está claríssimo, né? Começou essa discussão há muito tempo, mas o ano passado avançou da contribuição dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento de 100 para 300 bilhões de dólares por ano, mas a expectativa era chegar a 1,3 bilhões. Então, por esse motivo, o financiamento ainda está em discussão, ainda deve ser reforçado esse processo de discussão. E o fato de acontecer na floresta, eu acho que tem relação muito forte com um outro tema, que já se entendeu que não será suficiente apenas reduzir emissões, tem que haver a remoção. A remoção pode se dar em acúmulos dentro da terra, por exemplo, em florestas. Pode se dar de outras formas também, como, por exemplo, desenvolvendo produtos que retirem CO2 da atmosfera, ou de outras maneiras, enterrando o CO2 debaixo da terra, mas é necessário fazer algo para a remoção. E aí, por esse motivo, essas duas dimensões, remoção mais financiamento, traz uma oportunidade para quem pode ter desenvolvimento de florestas. Então, o Brasil pode, sim, de maneira geral, trazer essa oportunidade. A bioeconomia pode ser um vetor importante para atrair investimentos. Um produto de bioeconomia, ele também ajuda na remoção, né? Ele ajuda a mitigar e ajuda também na remoção. Você vê a bioeconomia como um campo de oportunidades? Ricardo, eu tenho certeza que é. Aliás, a Braskem, já desde 2007 e em 2010, com a primeira fábrica de biopolímeros, acreditava nisso. Este assunto da bioeconomia tem crescido. O Brasil é um país muito relevante nesse tema. Aí depois a gente pode explorar por que essa relevância, mas seguramente a necessidade da energia sair da base fóssil para energias renováveis, uma parte dessa saída pode se dar graças ao uso da energia de biomassa. Essa energia de biomassa, não somente biomassa, mas hidrelétrica, eólica, solar, mas essa parte de biomassa que a energia a fonte de energia será necessária, pode também dar espaço para outras dimensões, como bioquímicos, como materiais de uma maneira geral, que dependem da biomassa para serem produzidos. Aproveitar que você falou na relevância, vamos para ela. Por que você vê o Brasil como um país muito relevante? E se esta percepção é também a percepção dos países europeus, dos países de um modo geral, em relação ao Brasil? Porque se a gente está falando de fluxo de financiamento de investimento, vai vir de outros países. Eu queria só completar, só emendar aqui no que o Ricardo está falando. Inclusive, a gente tem alguns mecanismos aí já lançados, né, que vão ser lançados oficialmente na COP, mas o Fundo de Florestas Tropicais para Sempre, por exemplo, e que foi muito bem visto em Bonn,
na Alemanha recentemente, né? Então, você vê esse interesse? Também, vamos separar essas duas coisas. É necessário que sejam criados novos mecanismos para facilitar o financiamento. Então, o TFF, que você citou, é um desses mecanismos que vai permitir que outros, não apenas os países, entrem para formar o fundo e o rendimento desse fundo seja distribuído de forma a remunerar que as florestas fiquem de pé. Isso é um mecanismo de financiamento. Então, sim, é possível e serão criados, até acredito que isso traga oportunidades. Por outro lado, o Ricardo me fez, mas por que o Brasil, né? Por que o Brasil seria relevante? Bom, o Brasil se destaca primeiro pela grande disponibilidade de área, não é? E tem essa área disponível e boa parte dela, 60%, está em florestas, assim, de alguma forma, e essa terra, de alguma forma, está sendo preservada, né? Claro que tem altos e baixos no assunto, mas está sendo preservada, e somente 8% de tudo que produzimos de base agrícola utiliza terra arável. Só 8% da terra brasileira, ou seja, ainda temos muito espaço. E o Brasil, com essa terra, é o terceiro maior produtor de grãos do mundo. Então, olha só, temos grande espaço de terra ainda disponível e mesmo com a preservação, temos espaço para isso. Adicionemos aí a energia, porque os produtos não dependem apenas da fonte de biomassa, dependem da fonte de energia. Para você fazer um processo produtivo, você vai ter que incluir a parte energética aí no meio. E na parte de energia, o Brasil já está num nível, aí isso se fala constantemente, mas acho importante reforçarmos, o nível de energia renovável que o Brasil já tem em comparação com outros países é muito grande. Então, comparativamente, os produtos no final terão menor pegada de carbono. Sim. E é exatamente com isso que se busca, um futuro onde os produtos tenham menor pegada de carbono. Quando a gente junta disponibilidade de biomassa, disponibilidade de energia renovável, você pode produzir produtos de baixo carbono ou até que removam CO2. É o caso do polietileno de energia renovável da Braskem, que eu comentei com vocês. Ele remove mais de 2 toneladas de CO2 que estão aqui na atmosfera, passam a estar incorporadas no produto. Essa remoção é um benefício para quem quer reduzir emissões, para os países que querem, de alguma forma, ser parte da solução. A Braskem e o Brasil entendem que querem ser parte da solução, e aí, por esse motivo, eu acho que aqui tem muita oportunidade para isso crescer. Você enxerga que, por exemplo, essas condições podem atrair indústrias interessadas, eu digo atrair para o Brasil, né? Sediar no Brasil, indústrias interessadas nos produtos da bioeconomia? Eu acredito que sim. Não é tão fácil, e aí eu vou justificar por quê. A economia tradicional ainda os produtos de origem tradicional, no geral, são mais baratos ainda que os produtos mais recentes, na lógica desses produtos mais que são de grande escala, né? Os chamados commodities, né? Por que eles são mais baratos? Porque a escala faz diferença na produção, e a evolução tecnológica também faz diferença no custo final. Então, imaginemos um novo produto competindo com um produto que já é com a sua tecnologia consolidada há 4 décadas ou mais. E aí, compare aí escalas de 200 mil toneladas, por exemplo, contra 1,5 milhão de toneladas de produção. Então, o custo de produção desse tipo de produto ainda é mais caro. Porém, tem-se informações de que os consumidores estão entendendo que também podem fazer parte da solução comprando esse tipo de produto. Hoje o Brasil exporta, somos o maior produtor mundial de biopolímeros para mais de 40 países esse tipo de produto. Quando os produtos tradicionais a gente tem uma dificuldade enorme de exportar porque os concorrentes como os Estados Unidos ou a Arábia Saudita, estão com custos muito mais baixos. Então, dificilmente o Brasil teria um bom nível de competição com esses outros países que já estão muito à frente do ponto de vista de redução de custo. Então, na parte nova, aí nós temos oportunidade. Por isso que é relevante a inovação. Aí é necessário que o Brasil pegue essas, e todos, isso está aberto para qualquer um, não é? Essas oportunidades, o que eu posso fazer combinando essas duas coisas? Um exemplo de uma empresa que está de olho nisso é a Sojitz, que é uma empresa japonesa,
que junto conosco está desenvolvendo um novo produto químico e que poderá trazer aí para o mercado uma solução em breve, numa empresa chamada Sustenia. Então, assim, tem sim possibilidades associadas a trazer ou desenvolver aqui ou desenvolver fora, junto com a empresa brasileira, esse tipo de solução. Para o país, estrategicamente, é bom, nesse caso, ter políticas fiscais atrativas que chamem a atenção desses investidores? Sim, eu diria que o Brasil está dando algum passo importante neste momento com a definição pelo Ministério da Economia da taxonomia sustentável. Né? Esse nome difícil é nada mais, nada menos que é... nome horrível, né? Pois esse nome feio, concordo. Mas nada mais, nada menos que definir o que significaria algo mais sustentável. Né? Definir o que seria algo mais sustentável. Então, por exemplo, produtos com conteúdo renovável são mais sustentáveis do que os produtos sem conteúdo renovável. Ou produtos com conteúdo reciclado são mais sustentáveis do que produtos que sem esse conteúdo. Estou falando de uma forma genérica, claro. Mas, obviamente, tem que fazer as contas, né? Tem que fazer as contas para que, de fato, se comprovem mais sustentáveis. Mas essa lógica aplicada pelo Ministério da Fazenda, aplicada ao sistema de financiamento, ao sistema fiscal, sem dúvida, atrai os investimentos, reduzem os custos de produção e oferta para o mercado desse tipo de produto, portanto, aumentam a escala. Falando na escala, por exemplo, apenas para trazer um exemplo, quando na Braskem nós inauguramos nossa primeira fábrica em 2010, a escala era de 200 mil toneladas. Naquele momento, eu lembro muito bem do nosso CEO comentando que os clientes já estavam se manifestando e que teríamos demanda para 3 dessas fábricas em breve. Mas, concretamente, a gente só foi ter maior demanda mais recentemente e ampliamos nossa capacidade para 275 mil toneladas. Ou seja, ainda estamos muito distantes daquela expectativa de demanda que tínhamos. Por quê? Porque o produto é mais caro. E aí, no final, o passo que precisa ser dado para que haja aumento da escala é o passo econômico. E aí os países e as políticas públicas de cada país passam a ter uma relevância não só para o lado renovável, mas para o reciclado, para todos os produtos mais sustentáveis. Como eu falei, é mais fácil fazer de forma linear, de forma tradicional. Então, mais barato será enquanto não houver políticas públicas que induzam a mudança. Como tudo que está começando, né, eu acho que muito importante nesse momento também é o papel dos bancos de fomento, né? Como para trazer esses investimentos, porque esse início, esse empurrão inicial, por exemplo, o BNDES tem um dos exemplos, tem o Florestas Crédito. E, enfim, entre esses e outros programas, né, eu acho que... Os bancos de fomento são muito importantes. E aí voltamos para o ponto de financiamento original, né, que você trouxe. Eu estava me perguntando, mas esse fluxo de recursos está acontecendo mesmo? Qual o nível deles? E eu dei uma olhada, dei uma pesquisada antes de vir para cá. A expectativa que precisaríamos, né, nessa mudança para uma economia de baixo carbono, uma economia de carbono neutra, para manter vivo o Acordo de Paris, era de 6, 8, aí depende da fonte, né? trilhões de dólares por ano. Trilhões de dólares por ano. E aí quanto hoje, em torno de 1,9 bilhões, trilhões, 1,9 trilhões. Então estamos ali 1/3 ou 1/4 daquilo que seria necessário. Necessário. E aí, de onde vem esse recurso? Aí vem de banco de fomento, mas também vem na iniciativa privada. Porque quando uma empresa como a Braskem decide investir em energia renovável, decide investir em produtos, desenvolvimento de produtos de origem renovável, então também está tirando o dinheiro do bolso, do seu lucro, para promover o investimento. Então, vem de diversas fontes. É claro que ainda tem um gap. E esse gap estamos levando aonde estamos. Literalmente ainda não estamos na trilha do 2 graus ou do 1,5 graus de aumento de temperatura. Ainda estamos aquém disso. Mas não estamos parados, né? 2 trilhões, 1,9 trilhões ou 2 trilhões é bastante recurso sendo direcionado para isso. E aí faz com isso provoca, né, o aumento de oferta. Então, recentemente, a maior oferta de energia renovável, por exemplo, no Brasil, nos últimos 10 anos, tem sido eólica, nos últimos 5 anos, solar. Então, veja, em diferentes momentos no tempo, a melhoria da situação do mercado aumenta a oferta de produtos mais sustentáveis, como, no caso, a energia renovável. Então,
o aumento da escala. E aí quem pode participar do mercado, os bancos de fomento, inclusive, provocam essa redução de custo, que é concretamente o que precisamos para que o consumidor final possa optar de forma mais segura pelo produto mais sustentável. Tem um princípio de negociação que é sempre a gente equilibrar os interesses das partes e as partes se apresentarem como boas para o jogo, né? Agora tem uns fatos recentes que vão nos exigir um pouco de explicação a mais nessa COP. Um deles é a exploração do petróleo na bacia da Amazônia, que vai na contramão do que está se discutindo. O segundo é a aprovação, ainda na Câmara dos Deputados, ainda não avançou, da chamada PL da devastação, que, de um certo modo, destrói todos os avanços da legislação ambiental. E, mais recentemente, os problemas locais domésticos com a organização da COP em Belém. Como é que você vê isso? Isso vai nos atrapalhar na hora de negociar? Bom, partindo pelo primeiro, acho que, no geral, está compreendido que é necessária uma transição justa. Essa expressão, transição justa, é utilizada de diversas formas, né, de entendimento nesse ambiente. Mas acho que o principal é considerar que os países merecem, todos os países merecem um caminho de transição que seja mais adequado à sua realidade. E que nessa transição, os países que já se desenvolveram ajudem os países em desenvolvimento. E que nessa transição, o custo do desenvolvimento também, de alguma forma, seja equilibrado. Ou seja, em outras palavras, tudo isso para dizer o seguinte: país que depende hoje de energia de origem fóssil, durante algum tempo deveria poder continuar a utilizá-la ou a explorá-la, já que hoje essa é a energia mais barata. Sim. Não estou defendendo a energia fóssil, estou dizendo que para alguns países que são dependentes dessa energia, por exemplo, eu estive em Baku acompanhando a COP29 ano passado, eu vi, foi bom ter feito a COP ali, porque dá para ver claramente a diferença que essa fonte de energia como recurso provocou no desenvolvimento daquele país. Está sendo bom que a COP30 seja na região amazônica, porque os países vão entender quão difícil é a situação de desenvolvimento daquele local. Poxa, o IDH dessa região é muito pior do que a média do Brasil. Sim. Então, concretamente, ali precisamos de um trabalho específico de desenvolvimento. É claro que seria melhor que fosse com energia renovável. Sim. Mas se não houver ajuda dos países desenvolvidos para que isso aconteça em todos os países de forma renovável, dificilmente isso poderá ser feito. Então, concretamente, no final, é necessário promover o desenvolvimento e, de alguma maneira, essa transição aconteça. E lembrando que o Brasil, como eu comentei, já tem uma base energética muito melhor que a média. Sim, muito melhor que a média. Sim. Então, nessa transição, eu acho que uma transição justa deve considerar durante algum tempo o uso das energias disponíveis naqueles países, as mais baratas, para que haja o desenvolvimento, e os países já desenvolvidos deveriam ter uma curva de redução mais rápida. Eu queria só voltar no PL da devastação, porque eu acho que ele traz também, uma COP na floresta e trata de uma lei que amplia as possibilidades de devastação, né? Tanto que ela recebeu esse apelido. Então, essa chamada flexibilização também colocaria em risco a cobertura de áreas verdes, aí submetida a interesses mais econômicos. Como é que você vê a PL da devastação? Ela atrapalha hoje nesse nosso discurso? Eu precisaria conhecer melhor, Ricardo, porque, infelizmente, eu não estou acompanhando de perto essa discussão, porque é uma discussão que, do ponto de vista da indústria química, não tem nenhum impacto. Sim. Nossas fábricas, nossos complexos industriais são extremamente acompanhados de requisitos legais, processo de licenciamento, e que vão além das nós já convivemos há muito tempo com esse processo e, sinceramente, não são eles que determinam nossa ação. Inclusive, a maior parte da indústria química vai muito além da legislação. Já tem desde a década de 1990, programas voluntários de melhoria das condições de saúde, segurança e meio ambiente das suas operações. Então, não é bem isso
o nosso problema. Mas para o Brasil né? Se a gente pensar para o Brasil. Pode ser, eu não sei dizer, Ricardo. Eu não sei dizer. Sinceramente, eu não sei dizer. Pode ser, mas eu não sei dizer. Okay. É quando a gente espera investimento vindo de fora e a gente tem uma legislação que abre, que libera, por exemplo, a devastação, eu acho que a gente pode ter problemas com interesses externos, não? Mariana, eu concordo com se isso acontecer. O ponto que eu acho que é muito melhor o resultado do que em si. A gente olhar a forma, vamos ver como é que ficou o resultado. Infelizmente, mesmo com o mesmo nível de legislação, nós temos tido um senoide aí nessa questão da devastação. Às vezes a gente ouve nas notícias, reduziu a devastação, a gente ouve a notícia, aumentou a devastação, infelizmente, essa é a realidade, né? Aumentou, subiu, desceu. Essa tem sido a senoide, super importante, infelizmente, com a mesma legislação. Com o mesmo sistema legal. E aí, concretamente, o que faz a diferença, do meu ponto de vista, é a ação de controle. É fiscalização. Ação de controle. Você reduz a ação de controle, aumenta a perda florestal. Você aumenta a ação de controle, com o mesmo nível legal, reduz. Inclusive, neste ano, a gente teve um aumento do desmatamento. E depois uma redução. Exato. E aí reduz. Mas o que faz a diferença, e aí eu volto a insistir, essa relação dos órgãos de fiscalização com os empresários e também ir atrás do que é ilegal. Porque as empresas como a Braskem não vão fazer algo ilegal. Esse é o ponto, né? Aí o processo legal pode ser um pouco diferente, mas não vão fazer nunca o que é ilegal. Aí precisamos ver o que está acontecendo de ilegal. E aí os órgãos de controle são muito relevantes. Fundamentais, claro. Inclusive, muitas ações de desmatamento que não são legais são feitas muitas vezes pelos próprios governos. Então, eu não sei dizer, a gente tem presenciado nos últimos anos. Então... mas eu acho que essa dimensão do ilegal é o primeiro grande ponto a ser enfrentado. É uma lição de casa. Não dá para a gente conviver com ilegalidades. E isso acontece. Porque é difícil. Imagina o quão difícil deva ser vigiar uma região do tamanho da Amazônia. Nós estamos falando de países inteiros que caberiam ali dentro daquela região. Então, é muito complexo fazer esse tipo de vigilância. Eu concordo com você. Quando você enfraquece órgãos de controle, é fatal. Né? Se você não tem a polícia ambiental, se você não tem a fiscalização, esses problemas acontecerão. E já tem uma cultura, né, de acontecerem, né? E como são lugares muito distantes e apesar dos satélites hoje ainda muito pouco compreendidos, então é fatal que você ainda observe esses movimentos de exploração. Acho que toda a discussão feita em torno desse projeto de lei também trouxe um aspecto positivo, e eu queria te ouvir a respeito, que a sociedade começa a discutir um pouco melhor também, né? As nossas áreas verdes. Me parece que hoje, ao contrário de outros tempos, mas é um movimento em crescente, as pessoas estão mais preocupadas com este assunto do que em outros tempos. Você, que já atua na área há bastante tempo, observa isso também? Observo. Eu acho essa situação muito relevante. De uma maneira geral, há uma discussão entre conservação versus desenvolvimento. Algumas pessoas entendem que o desenvolvimento poderia ser feito com a conservação, outros entendem que o desenvolvimento carece de não conservar, mas nós temos tido exemplos claros de ações que promovem o desenvolvimento sustentável, tanto no ambiente de florestas como no ambiente industrial. E aí, Ricardo, Mariana, eu reforço que acredito e vejo, com graças a esse tipo de exemplo, que o Brasil pode ser um diferencial nesse aspecto, pelo tema pelo tema da energia, pelo tema da produção de biomassa, mas também pelo tema do engajamento empresarial. Nesse momento, por exemplo, eu vejo, o que eu não via, assim, talvez uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, o engajamento do mainstream do empresariado. Uma CNI, por exemplo, liderando o Sustainable Business Corp,
não está mais associados apenas ao engajamento do entre aspas, clube das empresas mais sustentáveis, como era no passado, com o Pacto Global, o CBDS, Instituto Ethos. Esses continuam atuando e muito atuantes. Porém, se juntam os tradicionais, ou os mainstreams, né? As organizações que são do dia a dia do empresariado. Isso é uma mudança fantástica neste país. Eu vejo isso. E por quê? Porque eu acho que, no geral, já se percebeu que isso pode ser uma forma adequada desse país crescer, de se desenvolver. A iniciativa Sustainable Business Corp não é apenas agora, começou também antes, ou seja, é uma construção que inclusive a Braskem está participando ativamente da discussão da parte de bioeconomia, da parte de economia circular e materiais, da parte de transição energética, porque é aquilo que está mais afeito ao nosso negócio. Mas o passo é possível fazer bons negócios a partir dos princípios do desenvolvimento sustentável. E eu acho que, no geral, já se percebeu isso e estamos indo em frente. Que bom ouvir isso. Que ótimo, né? E é com esse clima de boas expectativas que a gente finaliza o episódio de hoje. Quero agradecer ao Jorge e também gostaria de ficar aqui com uma reflexão do Jorge para todos nós. Precisamos de trilhões para chegar a uma economia de baixo carbono, e isso não é pouco. Não adianta esperar que esse montante vai vir de um lugar só. Serão necessários bancos de fomento, governos, mas também recursos da iniciativa privada. Para chegar lá, todo mundo terá que ter a sua participação. Muito obrigada e até o próximo episódio.